Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de Êxodo, capítulo 29. Quando consagrar Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes, realize a seguinte cerimônia. Tome um novilho e 2 carneiros sem defeito. Em seguida, usando farinha de trigo da melhor qualidade e sem fermento, faça pães, bolos misturados com azeite e pães finos untados com azeite. Coloque-os em um só cesto e apresente-os junto com o novilho e os 2 carneiros. Apresente Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Vista Arão com as roupas sacerdotais, a túnica, o manto usado com o colete sacerdotal, o colete propriamente dito e o peitoral. Amarre o cinturão do colete na cintura. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda no devido lugar a tiara sagrada do turbante. Unja Arão derramando óleo da unção sobre a cabeça dele. Em seguida, apresente os filhos de Arão e vista-os com as respectivas túnicas. Amarre o cinturão em volta da cintura de Arão e de seus filhos e coloque o turbante especial na cabeça de cada um. Assim, o direito de sacerdócio lhes pertencerá por lei para sempre. Desse modo, você consagrará Arão e seus filhos. Leve o novilho até a entrada da tenda do encontro, onde Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal. Sacrifique o novilho na presença do Senhor à entrada da tenda do encontro. Com o dedo, coloque um pouco do sangue do animal nas pontas do altar e derrame o restante na base do altar. Tome toda a gordura que envolve os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura ao redor deles e queime tudo no altar. Depois, tome o restante do novilho, incluindo o couro, a carne e o excremento, e queime-o fora do acampamento como oferta pelo pecado. Em seguida, Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça de um dos carneiros. Sacrifique o carneiro e derrame o sangue dele em todos os lados do altar. Corte o carneiro em pedaços e lave os órgãos internos e as pernas. Coloque-os junto à cabeça e aos demais pedaços do corpo. E queime o animal inteiro no altar. Esse é um holocausto ao Senhor, é aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Tome o outro carneiro e peça a Arão e seus filhos que coloquem as mãos sobre a cabeça do animal. Sacrifique-o e coloque um pouco do sangue na ponta da orelha direita de Arão e seus filhos. Coloque também um pouco do sangue no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Derrame o sangue restante em todos os lados do altar. Recolha um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção e aspire-já sobre Arão e seus filhos e sobre as roupas deles. Desse modo, tanto eles como as roupas serão consagrados. Uma vez que esse é o carneiro da consagração de Arão e seus filhos, pegue a gordura do animal, incluindo a parte gorda da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins, a gordura em volta deles e a coxa direita. Pegue também um pão redondo, um bolo misturado com azeite e um pão fino de dentro dos cestos dos pães sem fermento, colocado na presença do Senhor. Coloque todo o alimento nas mãos de Arão e seus filhos, para que seja movido para o alto como oferta especial para o Senhor. Depois, tome os pães das mãos deles e queime-os no altar junto com o holocausto. É aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Separe o peito do carneiro da consagração de Arão e mova-o para o alto na presença do Senhor como oferta especial para ele. Depois, tome-o para si como sua porção. Divida as porções do carneiro da consagração pertencentes a Arão e seus filhos, incluindo o peito e a coxa, que foram movidos para o alto diante do Senhor como oferta especial. No futuro, sempre que os israelitas moverem para o alto uma oferta de paz, uma parte dela deverá ser separada para Arão e seus descendentes. Será direito permanente deles e oferta sagrada dos israelitas para o Senhor.
As roupas sagradas de Arão deverão ser preservadas para seus descendentes, que as vestirão quando forem ungidos e consagrados. O descendente que o suceder como sumo sacerdote vestirá essas roupas por 7 dias, quando entrar na tenda do encontro para servir no lugar santo. Tome o carneiro usado na cerimônia de consagração e cozinhe a carne dele em um lugar sagrado. Arão e seus filhos comerão a carne, junto com os pães do cesto, à entrada da tenda do encontro. Somente eles poderão comer a carne e o pão usados para sua expiação na cerimônia de consagração. Ninguém mais poderá consumir esses alimentos, pois são sagrados. Se sobrar alguma carne ou pão da consagração até a manhã seguinte, essa sobra deverá ser queimada. Não se deve comer desse alimento, pois é sagrado. É desse modo que você realizará a consagração de Arão e seus filhos, de acordo com todas as minhas instruções. A cerimônia de consagração durará 7 dias. A cada dia, sacrifique um novilho como oferta pelo pecado para fazer expiação. Depois purifique o altar, fazendo expiação por ele, e unja-o com óleo para consagrá-lo. Faça expiação pelo altar e consagre-o diariamente por 7 dias. No final desse período, o altar será absolutamente santo e tudo que o tocar se tornará santo. Esses são os sacrifícios que você deve oferecer regularmente sobre o altar. A cada dia, ofereça 2 cordeiros de 1 ano, um pela manhã e outro ao entardecer. Junto com deles, ofereça 2 medidas de farinha da melhor qualidade, misturada com 1 litro de azeite puro de azeitonas prensadas. Ofereça também 1 litro de vinho como oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer, junto com ofertas de farinha e vinho iguais às da manhã. Será aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Esses holocaustos devem ser oferecidos todos os dias, de geração em geração. Ofereça-os à entrada da tenda do encontro, na presença do Senhor. Ali eu virei ao encontro do povo e falarei com você. Eu me reunirei ali com os israelitas, no lugar santificado por minha presença gloriosa. Sim, consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. Então viverei no meio dos israelitas e serei seu Deus. E eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Eu os tirei da terra do Egito, a fim de viver no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Capítulo 30. Construa um altar de madeira de acácia para a queima de incenso. Faça-o quadrado, com 45 centímetros de lado e 90 centímetros de altura, com pontas em forma de chifre nos cantos entalhados da mesma peça de madeira que o altar. Revista o topo, os lados e as pontas do altar com ouro puro e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Faça 2 argolas de ouro e prenda-as nos lados opostos do altar, debaixo da moldura de ouro, para sustentar as varas usadas para transportá-lo. Faça as varas de madeira de acácia e revista-os com ouro. Coloque o altar de incenso diante da cortina que protege a arca da aliança, em frente à tampa da arca, o lugar de expiação que cobre as tábuas da aliança. Ali eu me encontrarei com você. Todas as manhãs, quando cuidar das lâmpadas, Arão queimará incenso perfumado no altar. E todas as noites, quando acender as lâmpadas, ele queimará incenso novamente na presença do Senhor. Esse ato deverá ser repetido de geração em geração. Não ofereçam sobre o altar incenso algum que não seja sagrado, e não o usem para holocaustos, ofertas de cereal ou ofertas queimadas. Uma vez por ano, Arão fará expiação pelo altar, aplicando em suas pontas o sangue da oferta realizada para a expiação pelo pecado do povo. Essa cerimônia será realizada todos os anos, de geração em geração, pois esse é o altar santíssimo do Senhor. Então o Senhor disse a Moisés:
Toda vez que você fizer o censo dos israelitas, cada homem que for contado pagará ao Senhor um resgate por si mesmo. Com isso, nenhuma praga ferirá o povo quando você o contar. Cada pessoa contada entregará uma pequena quantidade de prata como oferta sagrada ao Senhor. O pagamento corresponderá a meio ciclo, com base no ciclo padrão do santuário, equivalente a 12 gramas. Todos os homens de 20 anos para cima entregarão ao Senhor essa oferta sagrada. Quando entregarem ao Senhor a oferta para fazer expiação pela vida deles, os ricos não darão mais do que a quantia especificada e os pobres não darão menos. Receba o dinheiro de resgate dos israelitas e use-o para cuidar da tenda do encontro. Será uma lembrança diante do Senhor em favor dos israelitas e fará expiação para a vida deles. O Senhor também disse a Moisés: faça uma bacia de bronze com suporte de bronze para a lavagem cerimonial. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e encha-a de água. Ali, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Cada vez que entrarem na tenda do encontro, deverão se lavar com água, do contrário, morrerão. Cada vez que se aproximarem do altar para servirem ao Senhor e queimar ofertas especiais para Ele, deverão lavar as mãos e os pés, do contrário, morrerão. Essa é uma lei permanente para Arão e seus descendentes e deve ser cumprida de geração em geração. O Senhor disse ainda a Moisés: junte as seguintes especiarias da melhor qualidade: 6 quilos de mirra líquida, 3 quilos de canela perfumada, 3 quilos de cálamo perfumado e 6 quilos de cássia, medidos de acordo com o ciclo do santuário. Junte também 4 litros de azeite. Usando as técnicas de um perfumista habilidoso, misture esses ingredientes para fazer o óleo sagrado para a unção. Use esse óleo sagrado para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e todos os seus acessórios, o altar de incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte. Consagre-os para que sejam absolutamente santos. Depois disso, tudo que tiver contato com eles também se tornará santo. Unja também Arão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes, e diga ao povo de Israel: esse óleo sagrado é reservado para mim de geração em geração. Jamais usem o óleo para ungir qualquer outra pessoa e nunca preparem uma mistura igual a essa para si mesmos. Ele é sagrado e deve ser tratado como tal. Quem preparar uma mistura igual a essa ou ungir com ela alguém que não seja sacerdote será eliminado do meio do povo. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: junte especiarias perfumadas, gotas de resina, conchas de moluscos e gálbano. Misture-as com incenso puro, tudo em quantidades iguais. Usando as técnicas de um perfumista, misture as especiarias e acrescente um pouco de sal, a fim de produzir um incenso puro e santo. Moa uma parte da mistura até formar um pó bem fino e coloque-o diante da arca da aliança, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. Considerem o incenso algo santíssimo. Jamais usem essa fórmula para preparar incenso para si mesmos. Ele é reservado para o Senhor e deve ser considerado santo. Quem fizer incenso igual a esse para uso pessoal será eliminado do meio do povo. Capítulo 31. O Senhor disse a Moisés: veja, escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo trabalho artístico.
Para ajudá-lo, designei pessoalmente a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Além disso, conferi habilidade especial a todos os artesãos de talento para que façam tudo o que lhe ordenei: a tenda do encontro, a arca da aliança, a tampa da arca, que é o lugar de expiação, todos os objetos do tabernáculo, a mesa e seus utensílios, o candelabro de ouro puro e todos os seus acessórios, o altar de incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, o vestuário finamente confeccionado, as roupas sagradas para o sacerdote Arão e as roupas para seus filhos usarem em seu serviço como sacerdotes, o óleo da unção, o incenso perfumado para o lugar santo. Os artesãos deverão fazer tudo conforme eu lhe ordenei. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel: guardem o meu sábado, pois ele é um sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Guardem o sábado, pois é dia santo para vocês. Quem o profanar será executado. Quem trabalhar nesse dia será eliminado do meio do povo. Vocês têm 6 dias da semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia será um sábado de descanso total, um dia consagrado ao Senhor. Quem trabalhar no sábado será executado. Os israelitas guardarão o sábado, celebrando-o de geração em geração como uma aliança para sempre. É um sinal permanente entre mim e o povo de Israel, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, mas no 7º dia descansou e se revigorou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança, escritas pelo dedo de Deus. Capítulo 32. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa para o Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. O Senhor disse a Moisés: rápido, desça do monte. Seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado, derreteram ouro e fizeram um bezerro, curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. Dizem: ó Israel, esses são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou: vi como este povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado, e eu lançarei contra eles minha ira ardente e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor seu Deus. Ó Senhor, exclamou ele, por que estás tão irado com teu povo, que tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios dizerem: o Deus deles os resgatou com a má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra? Deixa de lado tua ira ardente, arrepende-te quanto a esta calamidade terrível que ameaçaste enviar sobre teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Assumiste um compromisso com eles por meio de juramento, dizendo:
Tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu lhes darei toda esta terra que lhes prometi, e eles a possuirão para sempre. Então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre seu povo. Em seguida, Moisés se virou e desceu o monte. Trazia nas mãos as 2 tábuas da aliança, que estavam escritas dos 2 lados, frente e verso. As tábuas eram obra de Deus, cada palavra tinha sido gravada pelo próprio Deus. Quando Josué ouviu o alvoroço do povo que gritava lá embaixo, disse a Moisés: "Parece que há guerra no acampamento." Moisés respondeu: "Não são gritos de vitória nem lamento de derrota, ouço barulho de festa." Quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou ao pé do monte. Tomou o bezerro que havia feito e o queimou. Moeu-o até virar pó, jogou-o na água e obrigou os israelitas a bebê-la. Por fim, dirigiu-se a Arão e perguntou: "O que esse povo lhe fez para que você os levasse a cometer tamanho pecado?" "Não fique tão furioso comigo, meu senhor," respondeu Arão. "Você sabe como este povo é mau. Eles me disseram: 'Faça para nós deuses que nos guiem.' Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá." Então eu lhes disse: "Quem tiver joias de ouro, tire-as." Quando eles as trouxeram para mim, simplesmente as joguei no fogo e saiu este bezerro. Moisés viu que Arão havia permitido que o povo se descontrolasse completamente, dando motivo de zombaria a seus inimigos. Portanto, colocou-se à entrada do acampamento e gritou: "Todos que estiverem do lado do Senhor, venham até aqui e juntem-se a mim." E todos os levitas se reuniram ao redor dele. Moisés lhes disse: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um de vocês pegue sua espada e vão e voltem de uma extremidade à outra do acampamento. Matem todos, até mesmo seus irmãos, amigos e vizinhos." Os levitas obedeceram a ordem de Moisés e cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Então Moisés disse aos levitas: "Hoje vocês se consagraram para o serviço do Senhor, pois lhe obedeceram mesmo quando tiveram de matar seus próprios filhos e irmãos. Hoje vocês receberão dele uma bênção." No dia seguinte, Moisés disse ao povo: "Vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor outra vez. Talvez eu consiga fazer expiação por este pecado." Moisés voltou ao Senhor e disse: "Que pecado terrível este povo cometeu! Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoes o pecado. Do contrário, apaga meu nome do registro que escreveste." O Senhor, porém, respondeu a Moisés: "Apagarei o nome de todos que pecaram contra mim. Agora vá e leve o povo ao lugar do qual eu lhe farei. Veja, meu anjo irá à sua frente. E, no dia do acerto de contas, certamente eu castigarei este povo pelo pecado que cometeram." Então o Senhor castigou severamente o povo por causa do que fizeram com o bezerro que Arão lhes tinha construído. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.